Muito boa tarde. Nós vamos iniciar a aula de Microsoft Word. Microsoft Word é um processador de textos desenvolvido pela Microsoft, onde nós vamos iniciar uma aula de conhecimentos básicos em Word. Então, nós abrimos o Word, o Microsoft Word, e aqui nós temos na área Novo, documento em branco, e aqui outras aplicações com alguns modelos de documento. Página inicial, novo, em novo documento em branco e mais uma vez modelos prontos, abrir, que você pode encontrar arquivos feitos anteriormente, com data e hora de criação, conta para você observar se o seu produto é ativado ou não, comentários, opções, enfim. Vamos iniciar o processo de criação. Clico em Arquivo, Novo, Novo documento em branco. Então, o processador de textos, o Word, ele possui um layout próprio, né? Caracterizado pela barra de título, que tem como padrão documento 1, traço Word. Documento 1 porque ainda não possui um nome. Portanto, esse nome ele pode ser inserido tanto no início, quanto durante ou depois do processamento. Eu clico em salvar ou salvar como, escolho a área onde eu vou gravar o arquivo, pode ser na pasta documentos ou uma pasta personalizada. Nome do arquivo vai ser aula 1. Tipo de arquivo, documento do Word, ok. Clica no botão salvar. O nome aula 1 sobe e você tem aqui agora os menus arquivo, página inicial, inserir, desenhar, design, layout, referências, correspondências, revisão, exibir e ajuda. Dentro de cada menu, nós temos as ferramentas desse menu. E essas ferramentas, elas estão divididas em blocos. Um exemplo aqui é o comando colar, recortar, copiar e pincel de formatação, que estão dentro da área de transferência. Aqui dentro da área de transferência eu tenho um botão que se estende a mais opções, assim que eu clico. Tá? Posso fechar. E tenho dentro de fonte a opção tipo de fonte ou tipo de letra, tamanho da fonte, tamanho da letra, como aumentar e diminuir fonte, primeira letra da frase em maiúscula ou minúscula, negrito, itálico, sublinhado, taxado, subscrito, sobrescrito. Aqui eu tenho uma espécie de efeitos de texto, marcador, cor de realce, né, do texto e cor da fonte. Então, dentro dessa área, dessa área fonte, eu tenho todas essas opções. Caso eu clique em estender fonte, eu tenho essas mesmas opções dentro de uma caixa de diálogo. Então, vamos lá. Além dos menus e dos submenus, ou das ferramentas existentes dentro dos menus, nós temos a régua. A régua, ela pode ser exibida a partir do menu exibir e oculta ou ocultada também a partir do menu exibir. Clicando na opção régua,
ela desmarca e desaparece. Clicando na opção régua, ela é marcada e reaparece. Então, através do menu Exibir, eu posso apresentar e ocultar a régua. Eu tenho uma régua horizontal e uma régua vertical. Aqui onde se encontra esse ponto que está acendendo e apagando, eu falo que a interseção ou a união entre a coluna e a linha, eu posso chamar de margens. Então, nesse encontro, onde o ponto de intermitência está piscando, eu tenho a margem esquerda e a margem superior. Esse ponto só fica alternando nesse ponto devido à marcação padrão de uma área para a margem esquerda e de outra área preparada para a margem superior. Essas áreas são essas áreas mais escuras da régua. Essas áreas eu posso encontrar dentro do bloco parágrafo. Quando eu clico em estender parágrafo, eu tenho aqui, perdão, eu vou encontrar tudo isso no menu Layout. No menu Layout, eu tenho aqui essas margens esquerda, margem direita, né? Então eu vou ter esse espaçamento aqui, ó, clicando 2 vezes. E eu também tenho isso aqui, desculpa, perdão, pessoal. Esse espaçamento, ele é uma outra coisa, é o espaçamento entre linhas no parágrafo. O espaçamento da margem eu vou encontrar aqui, ó, em margens. Clicando em margens, que é a configuração da página, eu tenho essas margens prontas, normal, estreita, moderada, larga ou espelhada. E tenho as margens personalizadas que me atribuem a distância da margem esquerda, da margem superior, da margem inferior e da margem direita. Eu tenho a orientação do papel como retrato e paisagem e aqui uma visualização das margens. Essa mesma orientação eu posso encontrar nesse outro ícone. Eles estão aqui, retrato ou paisagem. Eu posso definir o tipo de orientação. O tamanho do papel da mesma forma, carta, ofício, extrato, executivo. Se eu quero trabalhar com apenas 1 ou 2 colunas, 3 e assim por diante. Então vamos iniciar a digitação. Para uma boa digitação, eu preciso entender o teclado alfanumérico. Eu tenho a tecla Caps Look ou simplesmente fixa. Eu tenho ainda a tecla Shift. Eu tenho ainda as teclas Alt, a tecla Ctrl, a tecla Função, a tecla Tab, ok? Então essas teclas, assim como a tecla Enter, a tecla Backspace, a tecla Delete. Todas essas teclas, elas têm uma serventia. Elas servem ou são utilizadas em uma determinada aplicação. Caps Lock ou fixa é uma tecla usada para a digitação de letras maiúsculas. A tecla Shift é uma tecla usada para a digitação de letras somente maiúsculas.
Ou seja, eu, ao pressionar a tecla Shift, apenas as letras que eu digitar enquanto mantiver o Shift pressionado serão maiúsculas. Depois que eu soltar a tecla Shift, as letras continuarão minúsculas. A tecla Alt, ela é uma tecla muito usada como tecla auxiliar, assim como a tecla Ctrl. Ela também é uma tecla auxiliar. A tecla Ctrl é vinculada a uma outra tecla, nos permite executar uma determinada ação. A tecla de função em um notebook ela é bastante usada quando precisamos quando nós precisamos imprimir algo que tenha relação direta com esta tecla, tá? Exemplo, existem alguns teclados que a tecla função ela vem numa cor destacada e as teclas que têm vínculo com ela a mesma cor. Então, pressionada a tecla função mais aquela tecla que tem uma cor igual a ela, eu vou ter condições de fazer com que esse caractere ou essa informação seja digitada. A tecla Tab é uma tecla usada para tabulação, tá? Que mais à frente nós iremos explicar. O Enter, por sua vez, é usado para criar novas linhas. Eu uso a tecla Enter quando eu quero iniciar novas linhas. E para iniciar novas linhas, eu só devo pressionar a tecla Enter ao final de um parágrafo. Ou seja, pressionando ponto final, eu pressiono a tecla Enter. Caso um parágrafo tenha 5, 6 linhas, 2 linhas, eu não pressiono Enter ao final da linha, somente ao final do parágrafo. Backspace. Backspace é uma tecla usada para exclusão de um ou mais caracteres ou de uma ou mais informações, tá? Sendo que essas informações apenas serão excluídas usando o backspace se o cursor, que é esse ponto que está apagando e acendendo, estiver à direita dos caracteres. Se este ponto de intermitência ou cursor estiver acendendo e apagando à esquerda de um caractere ou de um objeto, desta vez usamos o delete para excluir estas informações, ou seja, informações que estão à esquerda, à direita do objeto. Seja este objeto um caractere ou uma imagem, uma figura, seja o que for, eu pressiono delete e apago. No caso de uma imagem ou de uma figura, eu posso não conseguir excluir com o delete, mas clicando sobre o objeto e apertando delete, essa imagem ou essa figura será excluída. Então, veja bem, nesse momento, nós
aprendemos a iniciar o Microsoft Word, a inserir um nome ao seu título, a conhecer os menus, as ferramentas existentes dentro dos menus. Entendemos a importância de exibição de uma régua, tanto horizontal quanto vertical, e também iniciamos a leitura de algumas teclas que nós chamamos de teclas especiais, tá bom? Então, no próximo encontro, nós traremos mais informações a respeito do Word. Essa foi a aula 1.